Olá, eu sou Amanda Svarza, consultora e mentora profissional na Husky Management. Eu atuo como agente de mudanças, sempre buscando atendimento das regras, com uma pitada de inovação, misturando clássicos conceitos de gestão e de desenvolvimento de pessoas. Bom, hoje eu preparei um conteúdo bem divertido para a gente conversar sobre maneiras criativas para solucionar problemas. Eu espero que você tire bastante proveito dessas ferramentas, que eu tenho certeza que vai ser bem divertido para você aplicar e transformar os seus problemas em oportunidades. Bom, essa primeira ferramenta que eu vou trazer para vocês, ela é uma clássica, utilizada muito frequentemente dentro das organizações, quando a gente precisa resolver um problema de maneira criativa e integrar os times de diferentes áreas, fazendo com que as pessoas avancem também sem tanto julgamento e vestindo o pensamento de diferentes perspectivas. Bom, essa ferramenta foi desenvolvida por um médico inglês chamado Edward de Bono. Ele se dedicou a estudar o processo do pensamento humano e chegou a um método que ajuda a melhorar a comunicação entre diferentes problemas e ideias. Então, é um clássico ferramenta da gestão utilizando o poder do pensamento, fazendo com que as pessoas enxerguem o problema por diferentes perspectivas. Eu trago aqui para vocês, são 6 chapéus, né? Esses 6 chapéus de Bono, eu já vivi essa dinâmica e é muito interessante, porque quando a gente faz a troca de perspectiva e começa a pensar com um chapéu diferente do que nos é comum, a gente começa a perceber, então, como cada um do time, das pessoas que estão envolvidas com aquela problemática pensa. E é bem interessante porque quando mais difícil é a gente assumir a perspectiva do outro. Mas posso garantir para vocês que é muito, muito, muito interessante. É muito simples. Então, determinado um grande problema, uma descrição clara sobre um problema que precisa ser analisado, as pessoas vão trocando os chapéus e as cores dos chapéus têm um significado. Então, o primeiro chapéu é o chapéu branco, que é o chapéu dos analíticos, quando aquele perfil de gente que fica sempre perguntando por quê, onde, quando, né? Quer sempre saber de fatos e dados para poder tomar decisões. Esse chapéu do analítico, ele tem um direcionamento para informações, né? Analisar o problema dentro da perspectiva das informações que estão disponíveis. É bem interessante esse chapéu, porque ele vai trazer uma visão geral sobre o problema, né? E vai buscar as informações disponíveis que são necessárias para poder ajudar a tomada de decisão do grupo. Outro chapéu é o chapéu de humanas, a gente brinca no meio corporativo. Eu que tenho formação em humanas, né? O pessoal do RH fala que é o chapéu do RH, que é o chapéu vermelho. Então, é onde se fala da intuição, né, tem uma perspectiva mais amorosa, de preocupação com as pessoas. Então, o chapéu vermelho é também chamado do chapéu de RH, onde a gente analisa o problema pela perspectiva mais humana, né? Mas não menos importante, mas mais romântica, vamos dizer assim. Aí a gente tem o chapéu laranja ou amarelo também, que é o chapéu que serve de ideias, soluções, né, benefícios, são
sempre a perspectiva dos benefícios são maiores do que as desvantagens. Então, esse chapéu, ele também serve para motivar as pessoas a enxergarem as mudanças. Esse é o chapéu que eu mais gosto de vestir e ele está sempre olhando o problema de uma forma insolúvel, porque ele está ali fomentando mais a discussão do time e preparando o time para aquela mudança que vai estar vindo, né? Mas sempre olhando pela perspectiva positiva. O chapéu preto é o chapéu dos riscos, é o chapéu das ideias relacionadas ao julgamento, a versão crítica, severa, né? Que só toma decisão em cima da identificação de riscos, faz pensar pelo pior cenário, tudo aquilo que pode dar de errado, que não vai funcionar. E esse é um chapéu de extrema importância, porque eles fortalecem os planos e ajudam a torná-los mais funcionais. Então, esse é o chapéu da preocupação excessiva, daquele que está sempre avaliando os riscos para melhor tomada de decisão. Depois tem o chapéu criativo, é o chapéu que pensa fora da caixa, é o chapéu que tem por princípio puxar o brainstorming, puxar as soluções, as alternativas, as possibilidades viáveis para resolver o problema. Mesmo que elas pareçam absurdas, mas assim, ideias inusitadas são dignas desse chapéu. E o último chapéu, que é o chapéu azul, é o chapéu que representa a orientação, o planejamento, a visão geral. Não tem um foco específico no tema, mas o objetivo desse chapéu é ajudar o time a conduzir todo o processo de análise. Então, o começo, o meio e o fim, o passo a passo, esse é aquele que é o facilitador processual das coisas. Bom, essa dinâmica ela é muito simples de ser aplicada desde que as pessoas estejam lá reconhecendo seus papéis e a sua função e ajuda muito a fazer com que os outros pensem pela perspectiva uns dos outros, né, para expressar as opiniões pessoais. Nesse momento, a gente pede que o time se envolva dentro da conotação do chapéu de cada um e depois fazer uma boa análise sobre como foi viver o chapéu do vizinho, o chapéu do outro. É uma dinâmica bem interessante que ajuda a etapa de ideação de um projeto, de um processo, de um produto e faz com que as pessoas se tornem mais empáticas pela perspectiva dos outros. É muito interessante e ajuda bastante a melhorar a comunicação e é bem divertido de fazer essa dinâmica. Eu recomendo vocês aplicarem se vocês quiserem resolver um problema de forma criativa e com certeza vocês vão estar encontrando várias soluções. É muito importante que durante esse período da aplicação da dinâmica, tudo que for ideia vá surgindo, vai sendo escrita dentro do post-it para depois isso ser trocado e visto e lido pelas diferentes perspectivas que vão estar vestindo os chapéus durante a dinâmica. Né? Recomenda-se que todos passem por todos os chapéus durante a dinâmica. Ela não é tão rápida, mas ela é bastante eficiente no sentido de gerar bastante comoção do time em pensar na solução por diferentes perspectivas. E daí eu vou trazer mais uma ferramenta hoje, que é uma ferramenta muito utilizada também no processo de idealização de um projeto, de um produto, que é o brainwriting. Diferente do brainstorming, que fala sobre uma chuva de ideias, aqui você vai escrever as suas ideias. E novamente são 6 pessoas escrevendo suas ideias antes de começar a discuti-las.
onde uma ideia vai sendo adicionada à sua própria, e com base nisso vai levando a uma próxima etapa de ideia para que ela vá se aperfeiçoando. E dentro dessa aplicação dessa ferramenta, assim como no brainstorming, não é permitido a crítica, não é permitido a severidade na condução dos apontamentos. Então, você pode fazer um brainstorming bem bacana, construtivo, e depois falar sobre brainwriting. E não distorcer o sentido, porque não pode haver crítica, né? Então, você vai fazer esse brainwriting até você ir afunilando as ideias do processo criativo, e aqui se preocupa mesmo com a quantidade do que com a qualidade. E na última etapa, o time apresenta quais foram as ideias, e aquela que foi a melhor avaliada acaba sendo adotada e prototipando aí a solução efetiva de um determinado problema. Então, no brainwriting, o importante é escrever, escrever, escrever as ideias. Eu deixo aqui os meus contatos para você se conectar comigo e a gente ir trocando mais ideias e ferramentas sobre soluções criativas de problemas aqui nas próximas videoaulas. Um abraço, fiquem bem e até a próxima!